condição necessária de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vem nos trazer. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada, e as aves do céu vieram e as comeram. Algumas outras sementes caíram entre as pedras, e logo germinaram, mas não havendo ali profundidade para as suas raízes, quando o sol apareceu, elas secaram e morreram. Algumas sementes caíram entre os espinhos, cresceram, mas os espinhos cresceram juntos, sufocando essas plantas. Já uma parte das sementes caiu em terra boa, germinou, deu frutos de 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Ao terminar essa parábola, os discípulos questionaram a Jesus: mas mestre, por que só falas ao povo através de parábolas? E Jesus os responde: a vós foi dado entender e conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não, porque muitos ouvem sem ouvir, muitos enxergam sem ver. E muitos profetas e muitos homens justos desejaram ver e ouvir o que veem e ouvem nesse momento, mas não puderam. Pois então, eis então o significado da parábola do semeador. A semente que cai à beira a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração do homem e o semeador é o filho do homem. A semente que caiu à beira da estrada é aquele que recebe a palavra de Deus, mas não a compreende. E logo o mal vem e arranca a palavra de Deus do seu coração. A semente que cai entre as pedras é aquele que ouve a palavra de Deus, mas o seu coração ainda não tem profundidade para que a palavra de Deus germine. E logo então, o sol da ignorância seca a planta, o fruto de Deus no seu coração. A semente que caiu entre os espinhos é o homem que recebeu a palavra de Deus, até a compreendeu, teve boa intenção, mas com o tempo as paixões do mundo e as preocupações do mundo acabam sufocando a palavra de Deus na sua vida. Já a semente que caiu na terra boa é aquele que compreende a palavra de Deus e a põe em prática. E esse dá frutos de 100 por 1, 60 por 1 e até 30 por 1. Essa é a única palavra que nós vamos encontrar, a única parábola, desculpem, que nós iremos encontrar no Evangelho de Jesus, em que o Mestre explica o sentido da parábola. Em todas as outras histórias, ele deixa oculto o seu sentido. E naquele momento, aquelas pessoas, ou pouquíssimas daquelas pessoas, compreenderam o que ele queria dizer. Mas essa ele explica. E é interessante nós pensarmos alguns pontos. O primeiro, Jesus, durante o seu evangelho, se autodenominou o semeador. O semeador da palavra de Deus no coração do homem. Somente um ser com real noção da sua capacidade e com o desenvolvimento intelectual e espiritual de Jesus poderia se autodenominar o semeador da palavra de Deus no coração do homem, sem que isso fosse orgulho ou vaidade da parte dele. Jesus assim falava porque era verdade, porque ele realmente era o semeador da palavra de Deus no coração do homem. Ele é quem veio a esse planeta para nos ensinar a viver, muito mais do que através das suas palavras, nos ensinar através do seu exemplo, nos ensinar no dia a dia como conviver com o outro, nos ensinar no dia a dia a como ser verdadeiramente caridoso, doando de si, doando o seu tempo, doando a sua energia, chegando ao sacrifício derradeiro para nos dar o exemplo de amor. O sacrifício que nós falamos de Jesus, e muitas vezes dizemos que Jesus, ouvimos pelo menos de outras religiões, que Jesus foi crucificado para que meus pecados fossem perdoados. Não. O sacrifício da cruz foi apenas consequência do seu exemplo de amor.
Jesus amou muito, amou tanto que se permitiu ir como um cordeiro para o abate, para nos dar o exemplo do perdão, porque mesmo lá na cruz, ele perdoa os seus algozes. Não são essas palavras de Jesus? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, mesmo na cruz, ele perdoa os seus algozes. Mesmo na cruz, suas palavras são de esperança para um futuro melhor. Quando Dimas defende Jesus das acusações daquele outro ladrão que lá estava, o outro ladrão que, mesmo numa situação igual a de Jesus naquele momento, pelo menos fisicamente, zombava de Jesus. Tu não és o Filho de Deus, então salva-te a ti e a nós também. E aquele homem Dimas falava com o outro: cala-te, não digas uma bobagem dessa. A nós sim é merecido esse castigo, porque pecamos, mas esse homem não tem pecado algum. E ele vira para Jesus naquele momento e tem fé em seus olhos. Os olhos de Dimas brilham, porque a fé está viva no seu coração, e ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E as palavras de Jesus para aquele homem são palavras de esperança num futuro melhor. Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus é aquele que vem trazer esperança para o coração do homem. É realmente o semeador do amor de Deus, o semeador de estrelas de esperança no coração de cada um de nós. O médico de almas, aquele que andou pelo mundo curando as feridas da alma, muito mais do que curar fisicamente, ele curava a alma de cada um, porque olhava para cada um e enxergava naquela pessoa muito além do que os olhos mostravam. Então, quando ele via um leproso coberto de chagas, ele enxergava muito além daquelas chagas. Ele enxergava o ser divino que era aquela pessoa que estava ali na frente dele, um ser criado por Deus como ele, irmão dele, numa condição evolutiva, espiritual diferente da dele, numa condição de saúde física naquele momento também diferente da dele, mas na sua essência eram a mesma coisa, criados por Deus. Então Jesus, que veio a esse mundo nos curar da chaga dos nossos erros através do seu exemplo, ele podia sim se autodenominar o semeador da palavra de Deus. E nós que aqui estamos hoje colhendo dessa sementeira divina, tentando fazer com que a semente da palavra de Deus germine em nossos corações e dê frutos, não temos mais tempo a perder, não temos mais como desperdiçar as oportunidades que temos tido de sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. Esse tempo já passou. O mundo passa por um processo de transição planetária que é cada vez mais visível, cada vez mais real, cada vez mais palpável. Nossas oportunidades nesse planeta são cada vez menores, porque já estamos reencarnando aqui há muito tempo perdendo oportunidades. Então é necessário nesse momento que nós realmente permitamos que a palavra de Deus germine em nossos corações e dê frutos. Até quando nós seremos a terra espinhosa? Porque nós que estamos aqui, pelo menos já procuramos a casa espírita ou outro templo religioso que seja, já buscamos o entendimento da palavra de Deus, pelo menos a gente já tem a boa vontade. Pelo menos nós aqui já temos uma boa vontade em permitir que essa palavra de Deus germine em nosso coração. O que acontece em muitas oportunidades é que nós nos permitimos deixar levar pelas paixões do mundo. E essas paixões sufocam o amor de Deus em nossa vida. Não permitem que nós sintamos esse amor a nos guiar todos os dias. Então o estágio que nós nos encontramos ainda é na semente que caiu num solo até bom, mas que também ali tinham sementes de espinhos. E à medida que a palavra de Deus vai crescendo, vai germinando, esses espinhos também vão crescendo e vão sufocando a nossa vida. O que falta para nós ainda para sermos o solo fértil do amor?
O que ainda nos falta no nosso dia a dia para que tenhamos essa condição de permitir que Deus realmente caminhe conosco na nossa existência, de que Deus faça realmente parte da minha vida. E em Deus fazendo parte da minha vida, eu também trago esse ser maravilhoso que é Jesus para conviver comigo intimamente, na intimidade do meu coração, na intimidade da minha mente. Um outro ponto importante que nós podemos frisar nessa palavra é que Jesus diz que aquele que a semente caiu na terra boa é aquele que não só aceita a palavra de Deus, mas a entende. Entende os ensinamentos que vieram ser trazidos. É aquele que entende o seu papel no mundo. É aquele que entende o que está fazendo aqui nessa encarnação. Entende um pouco de si e de que maneira pode se colocar à disposição do serviço de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, isso acontece conosco em muitas oportunidades, já aconteceu em outras encarnações, pode estar acontecendo nessa também, mas quantas pessoas passam uma encarnação inteira na Terra e não conseguem descobrir o que vieram fazer aqui. Vivem 80, 90 anos numa encarnação e só sobrevivem nesse período, porque não souberam o que vieram fazer aqui. Desperdiçam uma encarnação inteira porque não buscaram se conhecer, para entender o seu papel nesse mundo, para entender o seu papel nesse planeta, para entender de que maneira se pode contribuir nessa sementeira divina. Muitas pessoas aqui vêm e não sabem para que estão aqui. Buscam no seu dia a dia algo que elas não conhecem, que elas não entendem, porque não buscaram entender o verdadeiro sentido das coisas. Em muitas oportunidades, isso gera um vazio interior tão grande nessas pessoas, que aí elas vão se tornar pessoas depressivas, serão pessoas que procurarão o mundo das drogas, serão pessoas que cometerão desatinos na sua vida, justamente porque não conseguem se conhecer para preencher esse vazio existencial que tem muitas vezes. Não conseguem se compreender. Tem anseios que não conseguem satisfazer. Tem vontades que não sabem quais são. São pessoas extremamente confusas. E quantas vezes nós nos sentimos confusos nesse mundo? Em quantas oportunidades nós nos sentimos desamparados na Terra? Sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer. Achando que não tinha mais nenhuma oportunidade para nós. Em quantas oportunidades isso aconteceu? Pode ser que para alguns de nós isso esteja acontecendo nesse momento. A vida esteja um pouco sem sentido para nós. Nós olhamos para o lado e não conseguimos enxergar ninguém que nos compreenda. Ninguém que possa nos ajudar. E nos esquecemos muitas vezes de que o Mestre Jesus nos compreende. E Ele pode sim nos ajudar. O que acontece é que Jesus só ajuda aquele que pede a sua ajuda, que pede o seu socorro. Por quê? Porque Jesus quer que a gente se ajoelhe aos pés dele e implore ajuda? Não. Jesus é educado, é diferente, é delicado. Jamais invade a vida de quem quer que seja. Jesus jamais arromba a porta da casa de ninguém. Muito pelo contrário. Ele espera, porque ele sabe que o momento do encontro é próximo. Ele sabe que o momento do abraço vai chegar. Em algum momento da nossa vida, nós permitiremos que Jesus nos abrace, nos embale no seu colo, caminhe conosco, ande ao nosso lado, viaje conosco, viva a vida junto conosco. Em algum momento isso vai acontecer. É como se nós estivéssemos numa estrada, cada um numa extremidade de uma estrada, e no encontro de Jesus. Nós de um lado e ele do outro. A diferença é que Jesus já fez toda a caminhada dele. Jesus já caminhou o que tinha que caminhar. E ele chegou num ponto
em que agora eu preciso fazer a minha parte e andar os meus passos de encontro a Ele. Mas Ele já está lá me esperando, de braços abertos. Espera ansiosamente por esse encontro. O que falta para nós permitirmos esse encontro com Jesus em nossa vida? O que falta para que nós tenhamos realmente a consciência de que sem Deus nós não vamos a lugar nenhum? De que sem a palavra de Deus nós simplesmente não saímos do lugar? De que sem esse entendimento de que o amor é maior do que qualquer problema que eu possa ter, nada vai melhorar para mim? Então muitas vezes eu não me compreendo. Eu não tenho a humildade de me colocar nas mãos de Jesus, porque Ele me compreende. E quando eu entendo que Jesus está comigo, tudo melhora, tudo clareia. Eu começo a me compreender melhor. Eu começo a ser uma pessoa melhor, a querer melhor. Quem aqui já leu Paulo e Estevão, sabe lá a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso se converteu a Jesus. E isso não foi o suficiente para que ele iniciasse a sua obra de pregação. Porque ele não se compreendia. Mesmo já aceitando Jesus como Messias, Paulo ainda não se compreendia. Paulo ainda não sabia qual é o verdadeiro papel dele nesse mundo. Até aquele momento, ele era Saulo, o fariseu, aquele que perseguia os cristãos, que achava que tinha ódio de Jesus. Depois, tudo mudou na vida dele. E ele ficou confuso. Passou por momentos complicados. Imagine um homem que tinha acabado de se converter depois de ter cometido todas aquelas atrocidades e permitido muitas outras. Ele não podia mais voltar para os seus amigos judeus, porque esses já tinham ódio dele, queriam matá-lo. Os cristãos também não acreditavam nele. Tinham medo dele, outros tinham raiva pelo que ele havia feito. Ele procurou a família dele, e a família dele virou as costas para ele. Em dado momento, Paulo se sentiu totalmente sozinho no mundo. Imagine isso. Ele abraça uma nova fé. Ele não pode voltar aos amigos da antiga fé, porque esses eram amigos falsos do mundo. No momento em que ele proclamou uma opinião diferente da deles, ele passou a ser um criminoso para eles. Passou a ser pior que um bandido para eles. Ele não tinha amigos nessa nova fé, porque ninguém confiava nele. E a família dele havia voltado as costas para ele. Alguém consegue se imaginar numa situação tão complicada quanto a de Paulo, sem saber para onde ir? E aí então ele lembra de seu mestre Gamaliel, que havia se convertido à fé cristã, e procura Gamaliel. E Gamaliel o aconselha a meditar sobre a vida e a obra de Jesus, a estudar e a entender Jesus. E Paulo então decide passar uma longa temporada no deserto. Às vezes é necessário que nós façamos isso. Passemos um tempo no deserto, buscando nos preparar cada vez melhor, para depois sairmos a campo na obra de Deus e conseguirmos realizar com exatidão esse trabalho. Às vezes, nós até temos boa intenção de fazer o bem. Paulo tinha boa intenção de fazer o bem, mas ele não sabia como. Em muitas oportunidades isso acontece conosco. Nós temos a boa intenção. O que nos falta é saber como fazer. E para isso, precisamos voltar um pouco, sim, para nós mesmos. Olharmos no nosso interior, entendermos o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Acreditarmos e confiarmos em Deus. Acreditarmos e confiarmos em Jesus. Nunca seremos desamparados. Precisamos acreditar nisso também, de que o amparo divino é constante, de que a nossa vida é feita de escolhas. Tudo na nossa vida é fruto de escolhas que fazemos, umas no bem, outras no mal, mas no fim das contas, tudo é feito de escolhas que nós fazemos. Que a nossa caminhada é uma caminhada tecida de decisões que tomamos todos os dias.
Eu tomei uma decisão. Tomei a decisão hoje de estar aqui. Quando o George me convidou, eu tomei a decisão de estar aqui. Vocês hoje tomaram uma decisão. Tomaram também a decisão de vir até aqui e compartilhar desse momento. Eu acredito, pelo menos, que ninguém aqui tenha vindo obrigado. Eu acredito que todos aqui estão aqui porque querem estar aqui. Porque poderiam estar fazendo outras coisas nas suas casas, nos seus lares, ou fora de casa, em outros locais, mas escolheram estar aqui. Escolheram compartilhar a palavra de Deus conosco nessa noite. Escolheram ter esse momento de encontro com Jesus. Escolheram participar do banquete de bênçãos que a espiritualidade maior traz para nós na noite de hoje. Esse ambiente preparado muito antes de nós aqui estarmos. Muito antes de nós pensarmos em vir para cá, a espiritualidade já preparava esse ambiente para nos receber. Já enchia o ar desse ambiente com energias boas e salutares para o nosso refazimento físico e espiritual, para que nós aqui tivéssemos tudo o que é necessário para sairmos daqui muito melhores do que entramos. E quando nós tomamos a decisão de estar aqui, antes de nós até mesmo decidirmos verdadeiramente estar aqui, a espiritualidade maior, nosso anjo da guarda, já nos preparava para vir para cá. O tratamento começa muito antes até de eu entrar aqui. Quando eu estou em casa e penso em vir para cá, tenho o primeiro pensamento em vir para cá, a espiritualidade ali já começa a me preparar para vir para cá. Já começa também as influências benéficas para que eu realmente decida estar aqui. E já começa a nos preparar. No caminho para cá, vem também trazendo aqueles irmãos que nos acompanham há muito tempo e que precisam também de esclarecimento, como nós precisamos. Aqueles espíritos que ainda estão um pouco mais embrutecidos do que nós no mal e que precisam estar aqui, também são trazidos junto conosco. E quando nós entramos aqui durante esse trabalho, o tratamento espiritual continua. E ao final da palestra, o passe é só o complemento. É como uma pessoa que coloca um carro para lavar e no final, aquele que está lavando o carro vai lá e dá um polimento no carro para ficar com a tintura mais bonita. Isso é o passe, é o polimento final, é o acabamento. Porque o tratamento vem começando muito antes do passe. O passe, então, é aquilo que é a cereja do bolo, né, como nós gostamos de dizer. Mas para isso é necessário que eu realmente queira estar aqui. E que quando eu estiver aqui, eu esteja aqui de corpo e alma. Seja realmente a terra fértil que vai receber a palavra de Deus, que vai receber a mensagem que não é minha, mas da espiritualidade maior que aqui está e me inspira nesse momento. Vem aqui receber a mensagem que provavelmente pode ser que não transforme a minha vida completamente, mas que vai me fazer pelo menos pensar. Pelo menos querer pensar no que eu tenho feito da minha vida até esse momento. E o que eu tenho que fazer daqui para frente para ser ainda melhor do que eu tenho sido. Para trabalhar ainda mais do que eu tenho trabalhado no bem. Não adianta eu estar aqui e eu estar pensando que amanhã eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer no meu trabalho amanhã, que eu vou chegar em casa daqui a pouco, eu tenho um monte de problema para resolver, eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, eu estou aqui para fugir daquele meu marido chato que fica em casa me cobrando. E hoje é quarta-feira, é dia de futebol, então eu vou para casa espírita, porque eu não vou conseguir assistir televisão. Meu marido vai monopolizar o controle remoto. Ou o marido que vem para cá também para fugir daquela mulher chata que ele chegou em casa e ela quer falar, e ele não quer falar nada. Porque homens e mulheres são totalmente diferentes nesse trato do dia a dia. O homem, quando chega em casa, ele quer ficar quieto. Na maioria das vezes ele não quer dizer nada, muito mal, boa noite. Já a mulher não, a mulher quer contar para ele tudo o que aconteceu no dia a dia dela. Então são pessoas diferentes. E às vezes eu não vou para lá, porque lá pelo menos durante uma hora eu não vou precisar falar nada. Vai ter outra pessoa falando lá. Eu vou só ouvir, olha só que maravilha. E às vezes não ouve. Porque está com a cabeça em outras coisas, em outros problemas, em outras dificuldades que ele tem no dia a dia. E eu sei que é difícil se desligar de muitos problemas que nós temos. Eu sei que é complicado.
mas que a gente faça pelo menos o esforço de estar aqui e prestar um pouco de atenção na mensagem que a espiritualidade nos traz. Que a gente tenha pelo menos um pouco de boa vontade em tentar. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Eu também passo por isso. Pode parecer que não, mas às vezes eu assisto palestra também, eu gosto. E às vezes para mim também é difícil se concentrar, dependendo do problema, é complicado se concentrar. Mas a gente tenta e faz o esforço. Retribuir aquilo que a espiritualidade nos traz. Retribuir no sentido de que não deixar a espiritualidade fazer o trabalho à toa. Vem, faz todo esse trabalho, prepara todo esse ambiente, inspira a pessoa que está ali na frente, passando a mensagem, e ninguém presta atenção. Perda de tempo para quem veio e perda de tempo para quem está trabalhando. Então não percamos mais tempo, não percamos mais o nosso tempo em coisas fúteis que não valem a pena. Nós ainda trazemos muito lixo para a nossa vida, lixos emocionais seríssimos, e vamos acumulando lixo. A gente se irrita com muita facilidade, se magoa com muita facilidade e perdoa com muita dificuldade. Isso quando perdoa. Isso eu estou falando de perdoar o outro. Se a gente for entrar no mérito de perdoar a si mesmo, é mais difícil ainda. Quantas cargas negativas nós trazemos conosco, quantos prejuízos temos na nossa vida, porque somos muito duros conosco mesmo. Não conseguimos nos perdoar. Não conseguimos esquecer. Na verdade não é nem esquecer, é perdoar mesmo. Porque esquecer é da memória. Perdoar é que vem do coração. Perdoar é que vem do espírito. E às vezes a gente fala, não, eu perdoo, mas não esqueço. Mas não esquece de que maneira? Tem gente que perdoa e não esquece, porque a memória não esqueceu. Mas quando lembra, não lembra daquilo mais com peso. Não lembra mais daquilo com aquela carga negativa que aquele sentimento trouxe num primeiro momento. Agora, existem pessoas que dizem que perdoam, não esquecem, não perdoaram nada. Porque toda vez que tem a oportunidade, lembram daquilo e toda aquela carga de emoções negativas vem à tona na sua vida. Toda aquela carga negativa, ela traz para dentro de si, vai acumulando lixo. Já estamos mergulhados em lixo. Está longe da superfície. Porque nós não descartamos esse lixo na nossa vida, a gente prefere acumular. Tem um programa na TV por assinatura que é sobre acumuladores, pessoas que acumulam tudo, até palito de fósforo. Você entra na casa da pessoa, tem milhares de caixas de palito de fósforo queimado. Nenhum mais serve para nada, mas a pessoa não consegue jogar fora. Outras pessoas, outro dia eu conheci uma pessoa que acumula tudo, até pote de margarina, ela nunca usa, acaba a margarina, vai lá, lava o pote e guarda embaixo da pia. E não usa para nada aqui, só fica guardado ali. Assim nós também fazemos com os sentimentos ruins que temos muitas vezes. Acumulamos isso. E esses sentimentos não nos servem para nada. Só nos atrapalham. Ocupam o espaço dos bons sentimentos. Assim como a pessoa que acumula isso embaixo da pia, pote de margarina usado, que não vai mais usar, e poderia naquele espaço estar guardando algo de útil, assim também é com nossos sentimentos. Acumulamos sentimentos ruins, que nós não vamos usar para nada. E esses sentimentos vão acabar ocupando espaço de bons sentimentos que deveriam estar sendo guardados ali, que deveriam estar sendo germinados ali, para que depois pudessem ser melhor distribuídos para as outras pessoas. Porque essa também é a finalidade da semeadura. Nós semeamos para colher e distribuir. Nenhum agricultor semeia para colher e guardar no celeiro e deixar apodrecer lá. A intenção dele depois é distribuir o produto do seu trabalho na terra. Assim também devemos ser nós com a semeadura de Jesus. Quando a planta germinar, quando os frutos aparecerem, estiverem prontos, que distribuamos esses frutos a quem estiver conosco na caminhada.
e sejamos capazes de doar esses frutos a quantas pessoas dele precisarem. Porque no dia em que a palavra de Deus germinar em nossos corações, os frutos que proverem dessa germinação serão infinitos. Nós já estaremos cheios do amor de Deus na nossa vida. E doaremos. E quanto mais nós doarmos, mais iremos querer doar. Quanto mais nós entregarmos esse amor de Deus ao outro, mais iremos querer entregar. Porque já teremos entendido o verdadeiro sentido da palavra de Deus em nossa vida. Já teremos alcançado esse amor que Jesus tanto nos fala nos seus evangelhos. Já teremos conseguido compreender o nosso papel nesse mundo. E já estaremos prontos para sermos verdadeiramente chamados de trabalhadores da seara de Jesus. Nós ainda somos meros ajudantes, nem trabalhadores somos ainda. Nem condições de contribuir efetivamente ainda temos, mas tenho a certeza. Algumas encarnações atrás, nossas condições eram infinitamente piores. E provavelmente nós não imaginávamos que chegaríamos no nível que chegamos hoje. Então tenham esperança. Tenham esperança de que a justiça de Deus ela é infalível. E que nós progrediremos. Por mais que em muitas oportunidades nosso papel seja de jogar contra nós mesmos. Nós jogamos contra nós mesmos. Nós mesmos atrapalhamos a nossa evolução espiritual. Por mais que isso aconteça em muitas oportunidades, ainda assim Deus nos permite continuar progredindo. Nos dá mecanismos para essa progressão. Nos dá mecanismos para evoluirmos cada dia mais. Nos dá condições intelectuais, físicas e psicológicas ideais para aquele momento. E a partir do momento que nós entendemos isso, que Deus é todo amor, nós começamos a olhar para as pessoas e entender um pouco o que aquele irmão que naquele momento passa por uma deficiência física, por exemplo, ele não é um coitadinho. Na verdade, ele está tendo o que ele precisa naquela hora. Para ele é necessária aquela condição. O outro, que não tem nenhum tipo de deficiência física, para ele é necessário aquela condição. Aquele que tem deficiência mental, o outro que não tem, são estágios em que nós passamos e é necessário que estejamos naquela condição naquele momento. Então não existem coitados. É lógico que para aquele que precisa de amparo, como é o caso de alguém com uma deficiência física ou mental, que se dê o amparo devido a essas pessoas, porque precisam. Mas que não se tenha pena, esse sentimento tão ruim que nós podemos ter por alguém, pena, como se aquela pessoa fosse totalmente incapaz, como se aquela pessoa, coitado dele, né? Ele não tem a menor condição, coitadinho, de maneira alguma, ele é um filho de Deus. E que por algum motivo que nós não entendemos, nessa encarnação, aquela condição foi a ideal para aquele filho de Deus. Precisou passar por aquilo. Se eu não precisei, mas eu tenho outras provas. Eu tenho outras dificuldades na minha vida que ele não tem, que vão me fazer resgatar determinados débitos que ele provavelmente não tem. Então, eu não sou um privilegiado por estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Vocês não são inferiores a mim, porque estão aí ouvindo. Nós somos iguais perante Deus. Apenas temos missões e capacidades diferentes. Vocês podem ter certeza que vocês têm inúmeras capacidades aí que eu não tenho. Cada um de vocês é capaz de fazer coisas que nessa encarnação, pelo menos, eu não serei capaz de fazer. Não conseguirei desenvolver essas capacidades. Eu tenho determinadas capacidades que outras pessoas também não desenvolveram. Porque nessa encarnação não era tão importante assim que desenvolvessem. E assim, nós vamos seguindo na estrada evolutiva. No momento oportuno, na hora correta, nós desenvolvemos as capacidades necessárias para aquele trabalho, para aquela missão, para aquela oportunidade de crescimento que Deus nos dá, para as oportunidades de progresso que vão aparecendo na nossa frente. Mas tudo no momento oportuno, tudo na hora certa.
Eu tive a oportunidade de fazer esse relato, que é pessoal, mas sempre é bom repetir. Eu mesmo me tornei espírita verdadeiramente aos 17 anos. Foi quando eu decidi que passaria a seguir a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita e tentar seguir alguns preceitos. Hoje, depois de 15 anos, não consigo seguir nem metade daquilo que eu tinha me proposto a seguir. Mas me tornei espírita e assim desejei fazer. Quando eu entrei numa reunião de mocidade a primeira vez, e eu vi ali o coordenador dando estudo, e tirava dúvidas e dava o assunto, aquilo me chamou a atenção de tal maneira que na primeira reunião, num grupo de mocidade, eu pensei assim, um dia eu também vou estar nessa condição. Um dia eu também vou fazer isso daí. Isso eu me lembro muito bem. Um dia eu também vou fazer isso. É algo que eu quero fazer para a minha vida. Mas eu não podia fazer naquele momento. Ainda me faltava o conhecimento necessário para aquele momento. Ainda me faltava até mesmo o desenvolvimento intelectual para aquela tarefa. Ainda me faltava o desenvolvimento de uma certa sensibilidade que se tem que ter quando se está numa tarefa como essa. Trabalhar com jovens é muito prazeroso, é maravilhoso. Mas eles às vezes fazem perguntas que a gente olha para eles e fala assim, da onde é, não é? Que esse ser tirou essa pergunta. Como ele conseguiu pensar nisso daí? E eles fazem. E se a gente não responde, ou se a gente dá uma informação e eles percebem que a gente está mentindo, a gente perde credibilidade. Então é necessário desenvolver capacidades intelectuais, conhecimento, estudo da doutrina espírita para que isso aconteça. Então eu tive que passar por um longo período de aprendizado. E a primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar com evangelização infantil. Comecei a trabalhar com crianças até 3 anos de idade. Ficava ali na evangelização. Depois passei para crianças até 8 anos. Depois até 12 anos. E um dia apareceu a oportunidade. Não fui eu que procurei a oportunidade. Um dia alguém me perguntou se eu não aceitaria essa tarefa. E eu aceitei. Então, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Nós já ouvimos falar isso muitas vezes na doutrina espírita. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não adianta nós tentarmos queimar etapas para que isso aconteça. Então, entre a primeira intenção que eu tive de um dia trabalhar com jovens numa mocidade e efetivamente conseguir concretizar esse desejo, passaram-se mais ou menos uns 10 anos de estudo, de aprendizado, de desenvolvimento de determinadas capacidades, que eu já poderia até ter, trazendo já de outras encarnações e outras vivências, mas que eu precisava treinar e despertar nesta encarnação, para que o trabalho fosse efetivo, para que o trabalho fosse o melhor que eu possa fazer. A mesma coisa são com palestras. Certa vez eu vi uma moça dando uma palestra. Ela já veio aqui várias vezes. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Elane Sabadini. Já teve a oportunidade de estar aqui com vocês algumas vezes. Alguns de vocês já viram aqui. Sabem da capacidade que ela tem. Aquela moça ali foi a primeira que eu vi e falei assim, nossa, dar palestra é algo bom. Um dia eu quero fazer isso também. Mas eu também não tinha conhecimento, não tinha capacidade. E depois eu admito que eu até esqueci isso. Passaram-se muitos anos também. E alguém um dia me perguntou, você deu palestra alguma vez, Alex? Eu falei assim, nunca. Não, porque o palestrante de domingo não vai. Isso era uma sexta-feira. Eu sem condição de domingo ir lá. E eu falei assim, mas tão assim em cima, ele não tem. O palestrante não pode ir. E eu fui. E nunca mais parei, graças a Deus. Mas entre ter vontade de fazer e efetivamente fazer, mais uma caminhada, mais um tempo de aprendizado. O que acontece é que nós, às vezes, desistimos de fazer o bem porque nós não temos a paciência e a capacidade de esperar estarmos prontos para esse trabalho. Imagina se Paulo de Tarso também desistisse de fazer o bem porque no primeiro momento ele não conseguiu pregar a palavra de Deus. Não conseguiu ser aceito em lugar nenhum. Ninguém queria saber de Paulo. Uns odiavam, outros tinham medo, a família que tinha abandonado. Então o que ele fez? Foi para o deserto estudar a palavra de Deus.
estudar o Evangelho de Jesus, entender mais da vida de Jesus, tentar compreender quem tinha sido aquele homem que havia passado pela terra e que em tão pouco tempo tinha feito uma obra tão grandiosa, tinha inspirado tantos corações e mentes. Porque mesmo antes do encontro com Jesus em Damasco, Paulo já estava intrigado com aquele homem, porque ele via pessoas serem presas, terem seus bens confiscados, via pessoas como Estevão morrerem na sua frente, mas não renegavam a Jesus em momento algum. Eram incapazes de ir contra o Mestre. E aquilo já o intrigava. Que homem é esse que consegue inspirar corações, que consegue arregimentar seguidores tão fervorosos na sua palavra? Que homem é esse que tem essa capacidade de atrair multidões sob o seu olhar? Faz as pessoas morrerem por ele, mas não o renegam. Paulo já estava intrigado com aquilo. E mesmo depois de sua conversão, ele ainda não sabia que homem era esse. Então precisou estudar. É o que falta a nós muitas vezes. Estudo e paciência. Às vezes a gente pensa, mas eu vou estudar. Mas a doutrina espírita não é só estudo. A doutrina espírita tem a caridade. Eu posso fazer o bem para o outro sem nunca ter lido o livro dos espíritos? Claro que pode. É lógico que pode. Há inúmeros evangélicos e católicos e umbandistas e candomblecistas e budistas, e posso falar islâmicos e várias outras religiões do mundo que fazem o bem ao próximo e nunca leram o livro dos espíritos, nunca abriram a Bíblia, nunca abriram o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca leram nenhuma obra básica. Muitos não sabem nem quem foi Kardec. Alguns ignoram que existe até Espiritismo, que é uma religião extremamente jovem, que agora, de uns anos para cá, poucos anos para cá, começa a se disseminar no redor do mundo, começa a sair um pouco mais do Brasil, que até hoje é basicamente Brasil e poucos países da Europa, mas em núcleos muito pequenos. Agora que começa a se disseminar por outros lugares. Então muitos nunca nem ouviram falar de doutrina espírita e fazem trabalhos maravilhosos em nome do bem. Muitos se dizem até ateus, dizem que não acreditam em Deus, mas doam as suas vidas ao serviço do bem, incansavelmente. Não descansam no trabalho do amor. Então é lógico que eu posso fazer o bem, mesmo sem nunca ter estudado o livro dos Espíritos. Mas se eu estou aqui, se eu nessa encarnação decidi ser espírita, se eu vim para esta encarnação disposto a ter contato com esse conhecimento, com essas verdades do mundo espiritual, disposto a ter essa fé embasada em mim, é necessário que eu estude e compreenda aquilo que eu quero crer. É necessário que eu saiba no que eu estou crendo. A fé cega é o pior veneno que pode acontecer a qualquer tipo de religião, a qualquer tipo de crença, não só religiosa. É aquele que crê sem compreender. Crê porque alguém disse que é verdade, mas não buscou entender aquela verdade. Crê porque alguém que tem um título disse que aconteceu daquela maneira, mas nunca buscou a fundo as causas de determinadas situações para entender se realmente é daquela maneira. Porque mesmo aquele que tem mestrado, doutorado, que é cientista, ele também é um ser humano. Títulos não tiram isso de ninguém, a capacidade de errar. Ninguém perde a capacidade de errar porque tem um título, porque já concluiu uma faculdade, porque já fez um mestrado, porque já fez um doutorado. E o que eu vejo muitas vezes entre nós espíritas, e alguns que eu tenho a oportunidade de conversar, é que as pessoas enchem o peito para dizer: eu só creio naquilo que é cientificamente comprovado. E eu sou obrigado a dar um sorriso. Não entro em discussão com essas pessoas, mas eu penso, é inevitável. Eu fico imaginando, e em qual laboratório você fez o experimento científico para comprovar essa verdade? São pessoas que fazem isso porque ouviram dizer que a ciência comprova determinada coisa.
Mas nem no Google tiveram coragem de pesquisar para saber se realmente é verdade. E olha que o Google tem um monte de erro. Mas não se preocuparam em pesquisar nem o erro. Mas já tomam aquilo como verdade absoluta para as suas vidas. Não entendem, não estudam. E tenho uma certeza. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais eu amo. Mais o sentimento cresce. Mais eu sinto amor pela obra do Criador. Então o estudo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, pessoas que às vezes têm um pouco de preguiça de estudar, que acham que a doutrina espírita é muito complicada, é uma doutrina muito difícil de estudar. Então existem algumas pessoas que dizem, não, mas quem muito estuda fica muito cético, fica muito sério, fica muito duro. Não, quem muito estuda ama muito. Quanto mais eu estudo, mais eu amo. Exemplos aí. Chico Xavier estudava muito doutrina espírita. Estudava as obras básicas várias vezes. Estudou ao longo de sua vida um número infinito de vezes. E aqui, até hoje, fora Jesus, não temos conhecimento de alguém que tenha amado mais do que ele. Que se doou o tempo todo. Divaldo Franco, viram a reportagem com ele domingo? Acredito que a maioria aqui viu. Passou domingo com ele no Fantástico. É um homem que estuda constantemente a doutrina espírita. Estuda o tempo inteiro e ama muito. Tem lá um projeto social que atende 3.500 crianças todos os dias. Todos os dias. E tem uma fila de espera grandiosa de pessoas de outras religiões, mesmo sendo de outras religiões, querem colocar as crianças na mansão do caminho, porque sabem que ali elas vão ter um futuro. Ali elas terão não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Terão instrução. Serão pessoas de bem. Podem até não se formar depois na faculdade, mas serão, pelo menos, receberão uma educação digna. A educação que os nossos governantes deveriam nos prover, e muitas vezes não provêm. Então são pessoas que estudaram muito. E quanto mais estudaram, mais amaram. Quanto mais aprenderam, quanto mais conheceram, mais quiseram fazer o bem para o próximo. Porque foi através desse conhecimento, através desse estudo, que eles tiveram a capacidade de fazer brotar no seu coração a palavra de Deus. Foi uma sementeira boa do amor de Jesus. E continuam espalhando do plano em que estejam. Chico Xavier já no plano espiritual. Divaldo Franco, que diz que não demora muito também, já estará partindo também ao plano espiritual. Ele falou isso na entrevista, né? A missão dele já está acabando. E eu vi algumas pessoas até espantadas. Eu não acredito, o Divaldo já vai. Já tem 88 anos, gente. Uma hora tem que ir, né? Mas a gente se apega muito a ídolos, a pessoas. A gente não se apega ao trabalho no bem. Não, me apego à pessoa. Ai meu Deus, se Divaldo Franco desencarnar, como é que vai ser a minha vida? Vai seguir. Tem que seguir, tem que continuar caminhando. Jesus desencarnou e a nossa vida continuou. Olha o que nós fizemos com Jesus. Então não nos apeguemos a ídolos, a pessoas. Quando nós falamos que Jesus é o nosso mestre do amor que nós deveríamos ter por Jesus, assim como Ele nos ama, não é pela figura física de Jesus, mas é pelo que Ele representa, a personificação do amor na terra. Mas é assim pelos ensinamentos que Jesus nos deu, por tudo aquilo que Ele nos trouxe, pelo seu testemunho de amor. Imagine quanto foi difícil para Jesus, um espírito que já é um espírito crístico, já é um espírito extremamente evoluído, que alcançou a perfeição relativa há bilhões de anos, visto que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e Jesus já era o governador espiritual desse planeta antes mesmo dele se formar. Já estava decidido que ele seria. Então Jesus é um espírito evoluído há bilhões de anos. E ainda assim, deu um exemplo maravilhoso para nós. Aceitou reencarnar nesse mundo, num corpo denso, totalmente diferente da sua natureza atual, para nos dar o exemplo, para nos ensinar face a face.
Esse é o maior exemplo, essa é a maior prova de amor que Jesus poderia nos dar. Reencarnar para nos dar o exemplo. Descer, ascender de sua condição, voltar à Terra num corpo físico cheio de limitações, ele que é um ser que já não tem mais limites para a sua vontade, para a força do seu pensamento, se encarcerou novamente num corpo físico cheio de limitações, de necessidades, ele estava sujeito à fome, à sede, a necessidades fisiológicas, a tudo. Pelo menos essas. Outras necessidades que nós ainda temos, ele já não tinha mais, por conta da evolução intelectual e moral que tinha. Mas essas básicas ele também tinha, precisava comer, precisava beber, precisava dormir. Em algum momento ele tinha que repousar o seu corpo físico, não necessariamente encerrava o trabalho, mas tinha que repousar o seu corpo físico, e ele aceitou passar por tudo isso. Aceitou passar por todas essas dificuldades para nos dar o exemplo. Então, essa é a mensagem que fica para nós na noite de hoje. Qual o exemplo que nós queremos ser? Eu quero ser exemplo de quê para as pessoas ao meu redor? Nessa vida, o que eu quero deixar para o outro? Eu quero ser aquele que deixou coisas boas, que ajudou a plantar sementes de amor no coração de cada um? Ou eu quero ser aquele que não deixou nada de bom para ninguém? Que muito pelo contrário, quando o problema vinha, ao invés de enfrentar aquele problema com bom ânimo, confiando em Deus, eu era aquele que só ficava reclamando, me achando mais injustiçado dos homens. Esquecendo, gente, que Jesus veio a esse mundo e não tinha pecado nenhum, só fez o bem, só distribuiu o amor para todo mundo. E no final nós pregamos ele na cruz. Então quem sou eu para reclamar dos meus problemas? Se o único justo que já passou por aqui foi pregado numa cruz, terminou seus dias nessa encarnação de uma maneira terrível. Quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Para querer privilégios da parte de Deus? Eu não sou ninguém, eu sou uma poeira cósmica. Ante o amor de Jesus, ante a grandeza de Jesus. Então tenhamos isso em nossa vida, a certeza de que Deus nunca nos desampara e que as dificuldades que temos servem para nos ajudar a crescer, a melhorar, nunca para nos diminuir. Deus não é um sádico que nos diminui, mas Ele é um Pai amoroso que nos eleva a todo instante. Eu gostaria de agradecer a Deus nessa noite, primeiramente, por nos ter criado, a Jesus pelos ensinamentos que deixou, por ter estado conosco, a espiritualidade maior, pela inspiração da noite de hoje, a direção da casa, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade do trabalho, e a cada um de vocês que hoje fizeram a escolha de estar aqui conosco, compartilhando desse momento. Sintam-se felizes. Nessa noite, vocês escolheram estar com Jesus. Que ao sair daqui, Jesus possa abençoar a cada um de vocês nos seus projetos no bem, abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, e que vocês sintam um bom ânimo de cada dia melhorarem mais e fazerem melhor hoje do que fizeram ontem, na certeza de que amanhã nós seremos ainda melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus.